bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência aos estudos de período composto por subordinação que nós iniciamos na aula anterior, ok? Então coloque aí em seu caderno, por favor, a data da aula de hoje, dia 24/6. O conteúdo e habilidades são os mesmos da aula anterior, então não é necessário repetir, ok? Bom, o que nós estudaremos hoje, então, é o período composto por subordinação. Nós perceberemos como ele é elaborado. Então, no período composto por subordinação, nós temos duas orações em que uma depende da outra para ter o seu sentido expresso, ok? Então, é comum que determinadas funções sintáticas sejam exercidas por orações. Vamos observar os exemplos que estão aqui no quadro e nos exemplos que são os mesmos exemplos que eu enviei a você por slides. Então perceba aqui, na primeira frase, atitudes inesquecíveis. Inesquecíveis é um adjetivo. E essa palavra, em relação à anterior, é um adjunto adnominal que caracteriza o substantivo atitudes. Então eu tenho aqui um adjunto adnominal. Ok? Adjunto adnominal. Agora, se eu incluo um verbo relacionado a esse adjetivo, né? Se eu incluo um verbo, eu posso ter um adjunto adnominal em forma de oração, que é o que acontece aqui na frase de baixo. Olha só, há atitudes que não podem ser esquecidas. Diferentemente da anterior, que tem apenas um verbo, aqui eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo a e a locução verbal podem ser. Aqui, até aqui, que não podem ser esquecidas, eu tenho, então, um adjunto adnominal em forma de oração, ok? Bom, agora aqui do outro lado. Carlos ficou triste depois do rompimento. Depois do rompimento, exerce a função de adjunto adverbial. Ok? Está relacionado à oração anterior. Tem apenas um verbo. Agora, se eu quero transformar essa oração aí em um período composto, eu vou incluir um verbo e eu vou ter aí um adjunto adverbial de tempo em forma de oração, que é o que acontece aqui na oração abaixo. Carlos ficou triste depois que rompeu seu relacionamento. Então eu tenho do rompimento como substantivo e aqui eu tenho ele na forma verbal. Então Carlos ficou triste é um verbo. Aqui eu tenho a primeira oração, Carlos ficou triste, e depois a oração subordinada à principal. Depois que rompeu é outro verbo, seu relacionamento. Então essa oração aqui, ela exerce a função de adjunto adverbial de tempo, só que está agora em forma de oração, ok? Vamos analisar a outra. Não surpreende a demonstração de indiferença de Miriam. A demonstração de indiferença de Miriam é o sujeito da oração, ok? Então eu tenho o verbo aqui, um verbo apenas, então eu tenho um período simples, e a demonstração de indiferença de Miriam é o sujeito dessa oração, ok? Se eu quero transformar esse período simples num período composto, eu preciso então incluir um verbo para transformar esse sujeito num sujeito em forma de oração. Então, é o que temos aqui, ó. Não surpreende que Miriam demonstre indiferença. Então, tenho aqui o verbo e o outro verbo aqui. Então, eu tenho o período composto e aqui eu tenho, então, um sujeito em forma de oração. Ok até aqui? Bom, agora nós vamos classificar essas orações de acordo com o valor que elas assumem, ok? Então, dependendo do valor que uma determinada oração assume, essa oração subordinada pode ser classificada em adjetiva, adverbial ou substantiva. Por exemplo, no primeiro caso aqui, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, ok? Em relação à oração anterior. No segundo exemplo, lembra que eu tenho um advérbio, então eu tenho ali uma oração subordinada adverbial. E no último caso eu tenho o sujeito, então ela é uma oração subordinada
substantiva. Perceba que existe uma dependência de sentido de uma com a outra. Então, há atitudes que não podem ser esquecidas. Há atitudes é a oração principal, que não podem ser esquecidas, é a oração subordinada adjetiva. Ok? Carlos ficou triste depois que rompeu seu relacionamento. A oração principal, Carlos ficou triste. Então, oração principal. Depois que rompeu seu relacionamento. Tenho aqui uma circunstância de tempo, então eu tenho uma oração subordinada adverbial. E a última, não surpreende que Miriam demonstre indiferença. Não surpreende é a oração principal, que Miriam demonstre indiferença completa, o sentido dessa oração principal, e tem a função de oração subordinada substantiva, ok? Bom, essa definição, ela vai acontecer de forma mais aprofundada, de forma mais detalhada, daqui a algumas semanas, quando nós começarmos o estudo de cada uma dessas orações subordinadas, ok? Você percebeu que entre a oração principal e a oração subordinada existe uma conjunção? Ok, então nós vamos dar início também daqui a alguns dias ao estudo dessas conjunções e saber que função elas expressam para que determine um sentido dentro dessas orações, ok? Como atividade, eu gostaria que vocês realizassem, por favor, os exercícios da parada obrigatória que estão na página 80 e 81, ok? Na próxima aula nós faremos a correção. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima videoaula.